Esta é a história de uma discussão que se estende por 2500 anos. Ela é travada entre Platão e Aristóteles e versa sobre os usos da poesia. Existiram discussões sobre poesia no Egito Antigo, na Mesopotâmia, na China? Provavelmente, mas ou essas discussões se perderam no tempo, ou não foram reapropriadas por gerações e gerações de artistas até os tempos atuais. Mas esse foi exatamente o caso da discussão entre Platão e Aristóteles, e é por isso que eu vou me focar no que eles tinham a dizer e argumentar que a partir dela se formou o campo da teoria literária. Como toda discussão inovadora, essa começou como um acidente de percurso. O Platão escreveu uma obra chamada Politeia por volta de 350 antes da Era Comum, e o assunto do livro era política, na verdade. Como organizar um estado ideal e efetivo, um estado onde as coisas funcionassem e o melhor do potencial humano pudesse ser utilizado. A argumentação é longa, mas em dado momento a personagem Sócrates faz uma proposta provocativa. Ele vai dizer que em um estado ideal, toda a poesia deveria ser controlada ou extirpada, dependendo de como ela for. Ele está falando abertamente de censura e de um mundo que nós, experientes em distopias, podemos vislumbrar hoje claramente, que já aconteceu em certos períodos da história. Esse seria o lugar onde você só trabalha e aceita os ditames do poder de boca fechada e não tem um dispositivo de reflexão livre e questionadora do status quo, como a música, a literatura e o cinema são em sociedades democráticas. E a ideia é que os charmes das artes, que agem através de persuasão dos nossos sentidos, acabam oferecendo um perigo à autoridade política de um estado ideal. Se você quiser ler, esse trecho consta na passagem 377e da Politeia, traduzida também às vezes como República. Então a poesia seria, ao menos potencialmente, um registro proliferador de falsificações da realidade. Ela cria um público que se mostra apto aos fascínios da imaginação, mais alheio aos rigores da razão. Então ela acaba gerando livre pensadores e não cidadãos obedientes e pragmáticos. Tem um detalhe importante aqui. Como tudo que Platão escreveu, esse ataque à poesia foi formulado de forma indireta. Ele nunca vai afirmar algo com uma voz autorial, como quem diz: eu, filósofo Platão, estou defendendo tal e tal posição. Antes, ele vai colocar afirmações nas bocas de personagens e você se vira para interpretá-las. Sendo o bom professor que era, Platão propõe seus ensinamentos de forma dialógica, retratando uma conversa em que duas ou mais pessoas estão pensando juntas a solução para problemas e, de tabela, você que contempla essa conversa acaba tendo que sair da sua posição passiva e pôr sua cabeça para pensar junto dessas pessoas. Então não aceite o que os outros falam antes de pesar por si mesmo cada um de seus argumentos. É mais ou menos essa a ideia. O Aristóteles, tendo iniciado como um pupilo de Platão, vai participar desse jogo. Se a gente viaja no tempo mais 2000 anos para o futuro e chegamos em Northrop Frye ou Stanley Rosen, nós veremos que até hoje estamos participando desse jogo da dialética platônica. O Rosen vai dizer que o próprio texto da Politeia é, no fundo, uma forma de poesia dramática superior, porque ela tem, afinal de contas, um cenário, ela tem personagens e tem diálogo como qualquer outra peça de teatro, embora ela seja filosoficamente mais rigorosa do que qualquer coisa que estava sendo escrita naquela época. Então, na sua leitura, o filósofo Platão estaria propondo algo singular no lugar da poesia feita na sua época, mas que ainda não tinha nome, que ainda ninguém chamava de diálogos platônicos. Não foi assim que Aristóteles encarou toda essa ideia, e aqui entramos de fato no seu texto Poética, escrito em 335 antes da Era Comum, ou seja, só 15 anos depois de Platão. E nesse caso a discussão rodeou a ideia da poesia como imitação de ações, como mimesis ele vai chamar. A gente vai insistir um bocado nesse conceito por ser central em qualquer discussão profunda sobre arte, sobretudo literatura. A arte não precisa imitar a realidade, pelo contrário, ela nos ergue para além da banalidade do dia a dia,
organiza os conteúdos que estão desorganizados nas nossas vidas, né? E consegue nos fazer refletir a respeito das coisas em uma zona privilegiada, a zona da imaginação. Só que ao mesmo tempo, cada um de nós, ao ler um livro ou parar para assistir um filme, um seriado, acabamos tendo demandas realistas. A gente julga que o desfecho de tal filme foi muito forçado, entre aspas, ou que as personagens de tal romance são pouco convincentes, e que ninguém conversa com as personagens X e Y. E quando a gente emite esse tipo de juízo, a gente está, de uma forma ou de outra, voltando à discussão sobre a mimesis. O Platão imaginava que os nexos do mundo se encontram numa região superior à vida concreta, e será o filósofo com seu poder de penetração na realidade que conseguiria deduzir as regras internas, os bastidores, digamos, que movem o mundo humano e físico. E por isso a arte não ajuda muito a compreender a vida se ela se contenta em imitar as ações e o palavrório vazio das pessoas. Porque, paradoxalmente, ela acaba tendo pouco contato com o real, em letra maiúscula, né, que seria essa verdadeira faceta dos nexos humanos, por se filiar demais à vida real, em letra minúscula, ou seja, o dia a dia das pessoas e suas preocupações mesquinhas. Eu vou reproduzir um comentário do Paulo Pinheiro, que escreve a introdução à tradução da Poética para o português, lançada pela editora 34, na página 14. É um modo de entender como as artes, para Platão, são potencialmente contrárias à ética. Ele vai dizer o seguinte: o que nela, ou seja, na mimesis, se apresenta pode determinar um distanciamento face ao conhecimento verdadeiro e face à própria ética, pois nem sempre a atuação mimética está envolvida com o conhecimento do bem e do belo, da verdade. Ele continua mais para frente. Essa é uma das acusações que pesa sobre as artes miméticas e que desde Platão separa, ou pretende ao menos separar, o universo mimético das artes do campo das ações propriamente reguladas pelo conhecimento ético. Eu fecho a citação. E o Aristóteles, por outro lado, agirá como um analista do empírico e não dessa esfera remota dos ideais. A tradição poética já está formada e já é um fato na vida ateniense, ele vai dizer. Não cabe a nós imaginar um mundo em que ela é banida, mas entender sua permanência na nossa vida cívica. Entender porque ela é um fato. E ele chegará à conclusão de que o poeta, em vez de um falsificador, eu cito de novo, aquele que elabora uma releitura dos antigos mitos da civilização grega e que, no caso do poeta trágico, seria capaz de produzir, por meio dessa releitura mimética, um efeito catártico. Fecho a citação e ressalto esses termos: mito, tragédia, releitura mimética e catártico. Vou explicar cada um dos elementos dessa frase, são termos e conceitos centrais para entender Aristóteles, né? E eu vou ter que explicar um por um, porque essa explicação depende de a gente conhecer um pouco esse mundo distante do nosso, que é o mundo grego ático do século IV antes da Era Comum. Naquele momento, as narrativas épicas como as de Homero, que a gente bem conhece, já eram parte de uma tradição muito arcaica que havia se dissolvido nas práticas sociais. A religião grega era determinada por esses textos também, e ela é uma religião sem livro sagrado, né? E ela se constrói a partir de um amontoado de mitos passados de pais para filhos, e esses mitos foram por muito tempo veiculados fora de qualquer coisa que se aproxime da nossa instituição literatura. Então pense menos na Ilíada ou na Odisseia de Homero como um livro que você compra na loja e lê no silêncio do seu quarto, e mais como algo memorizado por performers profissionais, homens de tradição mesmo, que na época eram chamados de aedos. Os mitos não eram textos com autoria explicitada muitas vezes, ou com uma intenção de inovar. Eles eram narrativas imateriais que viviam na memória de um povo, como se fosse parte da sua natureza, e esse povo reconhecia seu valor incontestável, tal qual um cristão reconhece a Bíblia, tal qual um muçulmano reconhece o Alcorão. E essa é uma constante na literatura da antiguidade e continua sendo na literatura ou na produção ficcional de vários povos contemporâneos a nós. Os hindus
tem o Mahabharata e o Ramayana como seu texto de narrativas e religião ao mesmo tempo. Os javaneses e os balineses lá na Indonésia têm o Nagarakartagama, e por aí vai. E grupos tribais até hoje transmitem saberes importantes a partir da veiculação oral de histórias e assim educam seus filhos para a cidadania e identidade de seu grupo. É o caso de vários grupos tribais que habitam o Brasil, por exemplo. Um teórico literário como Paul Zumthor vai resistir a chamar isso tudo de literatura, porque literatura é uma instituição muito particular que começa a ganhar contornos na Renascença Europeia e que virará um mercado de fato em meados de 1750 na leitura dele. O que se produzia antes era poesia, simplesmente poesia, e seu estudo chamava poética. E a sua recepção era uma recepção não de um livro que te apraz individualmente, mas de um registro artístico que representa os valores e mitos de uma coletividade. Então, consequentemente, não entra tanto em questão o gosto de um público aqui, que faz um autor ou uma autora ficarem famosos. O valor do mito é inconteste, não importa se você gosta ou não dele. O jeito mais fácil de entender esse estatuto de autoridade é pensando em histórias que compõem os mitos religiosos. Uma criança crescendo sobre os ensinamentos da religião católica, por exemplo, não escolhe gostar do mito de Jonas e da baleia ou do cenário do Jardim do Éden. Ela não pode trocar essas histórias por Harry Potter sem romper com a tradição de seus pais. O mundo grego arcaico, pois bem, era um mundo em que você sequer tinha opção de pedir um livro do Harry Potter pela internet. Não existia literatura, existia a autoridade do mitos e suas personagens e episódios eram onipresentes na cultura. E vai lá. Entre as epopeias de Homero e Aristóteles, escrevendo em Atenas do século IV antes da Era Comum, há uma diferença muito grande. E nessa época ele está comentando tragediógrafos que encenavam pedacinhos desses mitos que todo mundo conhecia. Eles encenavam isso no teatro gigantesco de Atenas e adicionavam um efeito a essas histórias retratadas. Então, o poeta que Aristóteles está defendendo é capaz de se ancorar à antiga tradição mitológica, fazer um recorte de um episódio conhecido por todos, transformar esse episódio em uma peça convincente e ainda por cima gerar um efeito catártico, ele vai dizer. Ou seja, fazer o público sair do teatro alterado emotivamente, mas talvez também intelectualmente. Muita gente discute o que é esse efeito de catarse para Aristóteles. Ninguém chegou a uma conclusão definitiva mesmo. Até hoje isso está sendo discutido. Mas nessa manobra, contrário dos caminhos de Platão, vem a primeira sacada e inauguração da teoria literária como uma ciência singular. Porque o que Aristóteles chama de poética é reconhecidamente um segundo nível de tecnologia expressiva para além do mito. Ele sabe que a transformação do arcabouço mitológico em tragédias representa o surgimento de alguma coisa muito nova, algo criado para causar um efeito e um nível de reflexão filosófica e anímica mesmo sobre as narrativas constitutivas da cultura que exigiam dos atenienses históricos um modo de recepção produtiva. Eles não mais leriam os mitos sobre os deuses como dogmas religiosos, como alguns cristãos hoje leem histórias da Bíblia, mas filosoficamente. Isso é algo que estava acontecendo na época de Aristóteles. A gente tem um tragediógrafo como Eurípides, por exemplo, que tira sarro dos deuses. Ele não tem uma reverência religiosa ao que ele está retratando. Ele vai pensar antes as histórias retratadas como histórias que ilustram o destino dos homens, a condição humana, se você quiser, e podem nos ensinar algo sobre ética, sobre a ordem da polis, sobre como funciona a mente humana. Sobre os sacrifícios que devem ser feitos para que essa ordem da polis se mantenha também. Então, o espaço do teatro é um espaço da imaginação, não só um espaço físico, e antes de essa imaginação incubar ideias falsificadas sobre a realidade da vida, ela é um laboratório de ideias. Ela é uma tecnologia da inteligência que foi virar o que a gente chama de literatura. E para resumir o que foi falado até então, poética é aquilo que transcende o mito e a religião. É uma estilização da cultura compartilhada pelos gregos áticos dentro do espaço do teatro que visa a criação de um efeito.
A poética de Aristóteles vai tentar entender esse efeito, na verdade, esses efeitos, e mostrar por que a tragédia é uma das criações mais magníficas da história humana. No trecho 1448b da Poética, está na página 57 da medição, ele começa a tratar das origens difusas da arte poética e diz o seguinte: duas causas, ambas naturais, parecem ter dado origem à arte poética como um todo. De fato, a ação de mimetizar se constitui nos homens desde a infância, e eles se distinguem das outras criaturas porque são os mais miméticos e porque recorrem à mímese para efetuar suas primeiras formas de aprendizagem, e todos se comprazem com as mímeses realizadas. A prova disso é o que ocorre na prática. Com efeito, quando observamos situações dolorosas, em suas imagens mais depuradas, sentimos prazer ao contemplá-las. E no trecho central aqui, conhecer apraz aos homens. Eu fecho a citação. Essa é uma posição antropológica que defende posicionamentos anteriores de Aristóteles. Ele vai dizer que o ser humano é um ser que busca um conhecimento sobre o mundo, e é isso que o põe acima de demais animais. Se a gente pensa em Platão e toda aquela ideia do mito da caverna, buscar o conhecimento para ele é uma trilha perigosa e que vai te isolar dos demais seres humanos. A maioria das pessoas não querem pensar e se sentem ofendidas por quem quer pensar. A impressão que fica em Platão é que a posição original do ser humano, portanto, é de se contentar em sua ignorância, aceitar o governo de poucos e viver sua vida de modo semi-animalesco. Essa divisão entre os dois pensadores, entre o otimismo antropológico de um e o pessimismo mesclado ao elitismo de outro, doa a tônica a um bocado de desenvolvimentos posteriores da filosofia também. É importante a gente ter em mente que a todo momento em que defende suas posições, Aristóteles está defendendo um projeto filosófico maior. Eu fecho a citação que comecei lá atrás. Seres humanos sentem prazer ao observar as imagens e, uma vez reunidos, aprendem a contemplar e elaborar raciocínios. Não se construirá em função da mímese, mas do resultado, a atividade mimética nos é natural. E quando vai tratar da separação dos gêneros poéticos, o Aristóteles será mais pé no chão do que vários modernos e dirá o seguinte: não há nada de natural no fato de que existe poesia em versos, tipo poemas líricos ou letras de música, e então ficção em prosa, como a gente vê em romances modernos e contos, e por fim peças de teatros e roteiros de filme nesse formato quadradinho da dramaturgia. Toda essa divisão que acabou se formando na história da cultura humana é fruto de convenções e de experimentações de gerações e gerações de artistas junto aos seus públicos. Alguns formatos convencem, outros não convencem, e existe toda uma história a ser retraçada desses desenvolvimentos. E notem os seguintes trechos de 1448a. Quando a tragédia e a comédia surgiram, diz Aristóteles, eu fecho a citação. Depois ele continua: se a tragédia já atingiu ou não em nossos dias uma forma suficientemente desenvolvida em suas diferentes espécies, 3 pontos. Por fim, qualquer que seja seu estado atual, a própria tragédia e a comédia surgiram de um primeiro motivo improvisado. A tragédia se desenvolveu pouco a pouco, à medida que progredia cada uma das partes que nela se manifestavam. Eu fecho a citação. Esses 3 trechos mostram que Aristóteles está se valendo de propósito de um vocabulário organicista. Ele tem a noção de que em cada geração a arte está mudando e respondendo a exigências e gostos do seu tempo. Ele mesmo cresceu na época da grande tragédia grega, de Sófocles, que ele amava, até Eurípides, que ele detestava, e queria escrever uma obra que realiza uma análise indutiva da arte, na oposição de uma análise dedutiva. E eu enfatizo isso porque essa é a dupla de conceito central para entendermos teoria literária no século XX. Aristóteles expressará seu gosto por Sófocles, e peças como Édipo Rei e Antígona serão vistas como as maiores realizações do espírito grego, na sua opinião. Mas ele jamais falará sobre o que a arte poderia ser. O que seria uma peça ou épica perfeita?
como teóricos menores, como T.S. Eliot, vão falar na modernidade. Tanto faz o que a gente acha. A arte produzida numa época é um fato social e cultural. O crítico literário de jornal pode julgá-la, só que você, como teórico literário, você induz. Seus juízos são consequências tiradas dos fatos que examina da realidade. E aí entra Aristóteles, todo o seu projeto de defender a mímesis como diferencial dessa nova tragédia grega. Uma análise das grandes realizações de Sófocles e demais tragediógrafos mostra o potencial filosófico e catártico dessa nova arte ática. E o caminho da dedução seria o oposto. Ele se constitui como um raciocínio ascendente da causa para os efeitos. E foi o que Sócrates a Politeia fez. Ele pensou uma má influência que a poesia pode exercer, num ponto de vista ético, antes de encarar obras individuais de frente, lendo com atenção científica. Lendo poética e teoria literária, você se deparará com essas ordens de análise a todo momento. Então você pega os neoclassicistas do século XVII e XVIII, ou mesmo alguns vanguardistas do século XX, como o próprio Eliot, vocês vão ver eles defendendo sua própria forma de escrever literatura, geralmente polemizando com tudo que veio antes via dedução. Eles vão dizer algo mais ou menos como: as regras da poética são X, a arte deve segui-las ou não prestará para nada. Só que por outro lado a gente vai ter teóricos como Auerbach ou Georg Lukács, que criarão estudos monumentais da literatura por meio de dedução de tudo que foi escrito em dada época, para chegar a conclusões sobre as leis internas da criação poética e da própria cultura. O Northrop Frye, onde eu quero chegar nele, proporá uma renovação da teoria literária em meados de 1950, unindo dedução e indução. E a lista vai longe, mas escritores e poetas igualmente também acabam ganhando maior consciência sobre a sua criação, uma vez que se debatem com essas questões. Então, todo escritor começa como leitor ávido de literatura. Seu trabalho sempre envolve julgar o que foi produzido no passado para pensar o que deixará para as gerações futuras. Voltando a Aristóteles, uma vez que ele escolhe obedecer aos fenômenos e partir do conhecimento deles para então criar sua teoria geral dos mecanismos poéticos, ele abre espaço para uma permissão de mistura de gêneros. Eu cito o 1448b, página 61 da minha edição. Ele diz: Homero foi também o primeiro a delinear as formas da comédia. E ele diz isso a partir de uma consideração de que Homero retratou personagens baixas também ao lado desses grandes heróis, tipo Aquiles e tipo Odisseu. E é como se um gênero brotasse do outro na cabeça dele, como se houvesse um encadeamento orgânico na cultura. Essa noção de procedência de gêneros complica uma apropriação renascentista e neoclássica das ideias de Aristóteles. Dos séculos XVI ao XVIII, a poética foi tomada como um manual de boa poesia, como se fosse um documento normativo. E de lá derivaram-se ideias de que, por exemplo, uma tragédia deve ser dividida em 5 atos. Aristóteles nunca falou sobre isso. Mas que ela deve representar também um período que não passa de 24 horas, e representar somente figuras elevadas, que naquele contexto seria a nobreza, a aristocracia, e então deixar para as comédias e para a sátira figuras cheias de vícios e sem status social. E por aí vai. A poética acaba virando uma cartilha na mão de uns caras como Boileau ou Gottsched, que vão defender que essa era a posição de Aristóteles, desconsiderando que o seu método era indutivo. Ele só estava descrevendo que Sófocles optara por personagens elevadas e que assim conseguira atingir melhor seus objetivos de geração de catarse que demais tragediógrafos. E tem um trecho central sobre esse assunto, que é o 1452b até 1453a, que diz o seguinte: Fica a princípio evidente que não se devem apresentar homens excelentes que passam da prosperidade à adversidade, pois isso não desperta pavor nem compaixão, mas repugnância. Nem homens maus que passam da desventura à prosperidade. Isso é o que há de menos trágico, pois nada possuem do que convém ao trágico. Com efeito, não suscita nem benevolência, nem compaixão, nem pavor.
nem mesmo quando um homem decididamente cruel passa da prosperidade à adversidade, pois tal maneira de tramar os fatos pode ter a ver com a expectativa humana, mas não suscita nem compaixão, nem pavor. Ele continua a sua citação. Ele está falando de efeito, minha gente. Ele não destoa de um cineasta experimentado dizendo que você não pode exagerar em tal e tal efeito, caso contrário você fará um filme ruim ou pouco convincente. Essa é só uma introdução à poética aristotélica, e minha dica final é que, ao lê-la, você considere quando Aristóteles filósofo está falando e quando Aristóteles entusiasta do teatro está falando. Trechos sobre a efetividade do uso de personagens altas, esses detalhes estruturais, parecem derivar de observações que ele fez a partir da cena teatral de Atenas e mesmo de discussões culturais que ocupavam conversas de homens da sua estirpe. Todo teórico literário terá opiniões fortes sobre o que acha ser boa arte e arte ruim. Ele vive de arte, ele está a todo momento lidando com isso. É lógico que ele vai desenvolver seu gosto e querer passar para frente. Então, Georg Lukács, no século XX, vai valorizar escritores conscientes da sua historicidade, vai ignorar os que não pensam história. Auerbach vai levar a sério os realistas. Eliot, os mais experimentais no sentido formal. O Fry vai pensar nos arquetípicos como os melhores escritores. Mas o que faz uma boa análise em teoria literária é a consciência do que é o seu gosto pessoal e o que é seu juízo razoável sobre os fenômenos culturais. É por isso que uma leitura impressionista, como a gente chama na área, que se baseia só em impressões imediatas, acaba sendo uma leitura amadoresca. Se você cursar letras uma vez na vida, jamais fale para um teórico literário que gostou ou não gostou de tal livro. Porque falar sobre a sua impressão, o seu gosto, é falar de si próprio, não é falar da obra literária. Seu trabalho num âmbito de teoria literária não é tratar a literatura como um objeto de consumo, mas como um fenômeno cultural formador da inteligência humana a nível local e global. Então a Ilíada de Homero vai ser lida até o crepúsculo da história coletiva humana, só que eu e você vamos morrer e ser esquecidos em menos de um século por qualquer coisa que caminhe sobre esta terra. A teoria literária é uma atitude de devoção também ao humano universal. É uma dedicação oposta à lógica do consumo que reverte tudo a um objeto de bajulação de nossos egos. A gente estava falando sobre a divisão das partes da poesia como consequência da investigação da poética. O sentido de pensar em partes que formam um todo, e o Aristóteles faz isso bastante ao falar da épica e da tragédia, leva a uma visão tipicamente aristotélica de que as artes são uma tecne, ou seja, elas são uma aplicação prática de um conhecimento como as demais ciências. Então, para pensar como Aristóteles, a gente tem que ignorar esse papo de artistas sendo inspirados pelos astros, ou se condicionando a receber uma inspiração que custa vir, mas quando vem deve ser aproveitada e gera grandes obras do espírito. Isso é baboseira que os românticos inventaram para vender mais livro, para criar uma persona do artista como uma espécie de profeta de um mundo secularizado e que acabou vazando para o modernismo, para o pós-modernismo. Tem gente que ainda passa essa imagem do artista inspirado. Mas pensem que Mary Shelley levou um ano inteiro da sua vida para escrever Frankenstein, e Flaubert levou 5 anos para escrever Madame Bovary, e Goethe finalizou seu projeto que vai do Fausto 0 até o Fausto 2 num período de 60 anos. Ele quis desistir de tudo várias vezes. A escrita artística é uma tentativa e erro, e mais erro do que tentativa. É um exercício de paciência e devoção que transcende qualquer empreendimento que você vai fazer na sua vida profissional. Ela se provou como uma tradição única na história humana também por isso. Ela é um grande diálogo da humanidade. Eu vou tentar mostrar que a teoria literária também é uma tradição com seu próprio histórico e com suas próprias discussões internas. É uma tradição de devoção às artes e de obsessão desvendadora de seus mecanismos, que nos permite entender o limite entre o linguajar altamente estilizado das artes e a sua influência sobre o desenvolvimento linguístico cotidiano. Os dispositivos expressivos e criativos que as artes da palavra, do poema ao cinema, contribuem também para a vida comum.
para a forma como a gente fala, como a gente pensa. Há outro motivo por que a crítica literária deve existir. E aqui eu já estou citando Northrop Frye na Anatomia da Crítica. A crítica é capaz de falar, ao passo que todas as artes são mudas. Artistas não têm controle sobre suas obras uma vez que as produzem. E muitas vezes eles nem têm consciência das categorias e divisões que elas encerram dentro de si. Então Sófocles precisou de um Aristóteles para ser interpretado e devidamente apreciado. Isso porque a obra literária não é uma forma pura pairando sobre o mundo das ideias. Ela depende da participação ativa de um público. A ideia da recepção como uma atitude ativa, não meramente receptiva, passiva, foi uma das contribuições mais importantes de um teórico soviético chamado Mikhail Bakhtin, nos anos 1950, e é central para uma analogia que o Northrop Frye faz mais para frente entre o livro de literatura e a partitura musical. Eu cito ele diretamente, está na página 85 e 86 de Anatomia da Crítica. Novamente, a analogia com a música pode vir a calhar. O público médio de uma sinfonia sabe muito pouco sobre a forma sonata e praticamente deixa passar cada uma daquelas sutilezas a serem detectadas mediante a análise da partitura. No entanto, essas sutilezas estão ali, efetivamente, e uma vez que o público é capaz de escutar tudo o que está sendo tocado, ele o captura como parte de uma experiência linear. A consciência é menos consciente, mas não menos real. O mesmo se aplica à resposta às imagens de um drama poético. Ele fecha a citação. O livro como uma partitura. Por si só, o livro é um conjunto de grafemas sobre o papel, ele não é nada além do que isso, da mesma forma que a música que não é performada é só um amontoado de partituras, esperando para alguém tocá-la. Então a comunicação dessas obras de arte acaba se efetivando quando há alguém para lê-las, mal, bem, enviesadamente ou profissionalmente que seja, e transformá-la em algo. Eu cito Bakhtin. O ouvinte que recebe e compreende a significação de um discurso adota simultaneamente, para com esse discurso, uma atitude responsiva ativa. Ele concorda ou discorda, completa, adapta, apronta-se para executar, etc. E esta atitude do ouvinte está em elaboração constante durante todo o processo de audição e de compreensão desde o início do discurso, às vezes já nas primeiras palavras emitidas pelo locutor. Isso está no artigo chamado Os Problemas do Gênero do Discurso, dentro de Estética da Criação Verbal. E essa é uma visão integrativa da qual parte da teoria literária, desde meados de 1930 mais ou menos, com algumas exceções de intérpretes que até hoje ignoram o público e ainda sobrevivem à academia brasileira, começaram a aplicar. Cada elemento constitutivo da fruição literária importa à teoria literária: a leitura, a produção, a influência ou arquitextualidade, e na passagem da Antiguidade para a Idade Média e depois a Idade Moderna, nenhuma questão foi mais importante do que a dos gêneros literários. A autoridade exagerada que Aristóteles teve na Idade Média competiu por um desserviço dos seus estudiosos. E Frye comenta isso no livro de 1957. Constatamos, isso ele falando do século XX, que a teoria crítica do gênero está presa precisamente onde Aristóteles a deixou. Nessa divisão entre épica e drama, ignorando a lírica, Graças aos gregos, somos capazes de distinguir a tragédia da comédia no drama. Quando tratamos das formas modernas como a mascarada, a ópera, o cinema, o balé, a peça de marionetes, a peça de mistério, a moralidade, a comédia dell'arte, a Zauberspiel e por aí vai, encontramos-nos na posição dos médicos da Renascença que se recusaram a tratar sífilis, porque Galeno não disse nada sobre isso. E eu fecho essa citação. O Galeno foi um dos pais da medicina, também da Grécia Antiga. E sífilis chegou à Europa só via as grandes navegações. Eu continuo. Os gregos dificilmente precisariam desenvolver uma classificação das formas de prosa, porque eles mal tinham literatura em prosa, E nós precisamos, só que nunca o fizemos. Eu fecho a citação do Frye. E viu como Aristóteles é central? Isso é 1957,
O Fry é um canadense vivendo no alto modernismo literário e que a partir dali fomentou uma renovação radical da teoria literária. E resta responder, onde fica a lírica em toda essa discussão? Ela fica fora da discussão entre Platão e Aristóteles justamente por suas origens serem mais difusas e ritualísticas dentro da Grécia. A lírica não se ancora necessariamente ao arcabouço da cultura narrativa dos mitos, mas se deixa reduzir a uma expressão de intimidade às vezes, se a gente pensa em Safo de Lesbos, ou de ocasiões fortuitas, como nos ritos religiosos, ou então de impressões fugidias sobre a vida. Então ela não cabe nessa briga que Aristóteles está travando com Platão, em sua argumentação na poética da arte da ficção como uma tecnologia civil de reflexão sobre problemas do presente e indagações filosóficas acerca do mundo humano. Então quem estuda lírica tem que ir atrás de outra parte da tradição, já na Constantinopla, na era helenística, né, na época de Próclo. Isso é 700 anos depois de Aristóteles morrer. É outra história, eu não sei muito sobre ela, e você vai ter que achar em outro lugar. A bibliografia consultada consta na descrição do episódio na tela, caso você esteja vendo isso pelo YouTube.